Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então, gente, nós paramos de falar da Semana de Arte Moderna e da primeira geração do modernismo. Por quê? Agora nós vamos para a segunda geração do modernismo, mas a gente vai falar especificamente da parte de poesia. Gente, espero que vocês percebam que assim, a gente está com gerações muito próximas. Então, algumas coisas que eu citei da Semana de Arte Moderna no contexto histórico, elas vão também fazer parte do contexto histórico dessa segunda geração. Então, vamos entender qual é esse contexto. Nós estamos, então, lá no ano de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A Revolução de 30 também foi algo bastante importante, justamente porque nós tivemos Getúlio Vargas indo ao poder. E com isso, gente, nós percebemos que as liberdades, então, começaram a ser reduzidas no Brasil. O máximo da censura desta época foi a partir de 1937, com o Estado Novo, que foi até 1945. E nesse período nós tivemos a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP, que cuidava da censura. E foi aqui, nessa segunda geração, que nós temos então um momento de afirmação das conquistas modernistas de 22. A gente costuma falar que essa segunda geração, então, é uma geração mais madura em relação à geração anterior. Então vamos ver quais são as características dessa geração. Nós temos então a consolidação das conquistas de 22. Nós temos a liberdade formal e a liberdade de criação. Nós temos uma poesia construtiva e mais madura. Os poetas discutem o estar no mundo e sua condição na coletividade, poesia intimista e introspectiva. Temos a mescla de linguagem formal e coloquial. Então a gente pode perceber que essa segunda geração nós já temos um amadurecimento maior do que nós tivemos das conquistas lá da Semana de 22. Então, uma delas que se mantém é a liberdade formal e também de criação. Então, essa questão da liberdade, ela se mantém tanto da primeira geração como se mantém aqui na segunda também. Nós temos, então, a poesia mais madura que a poesia que nós vimos lá na Semana de 22. E aqui nós temos uma discussão mais intimista, justamente porque o poeta discute o que é estar no mundo. E também a gente não tem somente linguagem coloquial, como nós vimos anteriormente. Aqui eu mesclo, então, linguagem coloquial com linguagem formal. Então, falando do primeiro poeta dessa segunda geração, o Murilo Mendes. Ele nasceu em 1901 na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele perdeu a mãe aos 2 anos e, quando jovem, muda-se para Niterói. Em 1953, ele foi viver na Europa, especificamente em Roma, e acabou atuando como professor de literatura brasileira e faleceu no ano de 1975. Gente, então o Murilo Mendes, ele foi um escritor que desde cedo ele precisou lidar com percas. Então a gente pode perceber aqui que com apenas 2 anos ele acabou perdendo a sua mãe. E não quer dizer porque ele teve isso muito cedo na sua vida, gente, que foi algo fácil para ele. E, gente, a obra dele, caracteriza-se em um primeiro momento por seguir a linha modernista de 1922. Ao estilo de Oswald de Andrade, ele fez poemas irreverentes e bem-humorados, os chamados poemas piadas. Um dos mais célebres dessa fase é a paródia de Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, gente, inicialmente, o Murilo Mendes, ele vai seguir a estética, então, modernista. Ou seja, ele vai seguir estritamente o que nós vimos lá na Semana de Arte Moderna. Tanto que ele vai seguir bastante a linha temática do Oswald de Andrade. Tanto que ele acaba fazendo também, paródias. E uma das paródias que ele acaba fazendo é em relação à Canção do Exílio, que é aquela que fala: minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Então, a paródia que ele fez é a seguinte: Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir, com os oradouros e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocando em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então aqui a gente percebe, né, que o Murilo Mendes ele já segue nessa questão da paródia. Lá o Gonçalves Dias ele idealiza, né, o nosso país. O Murilo Mendes ele já é mais realista, então ele traz falando, ó, gente, realmente as coisas são melhores aqui, mas elas também custam falando de questão realmente financeira. E também, gente, coincidindo com a morte de seu amigo, o pintor Ismael Neri, a poesia de Murilo Mendes entra numa fase filosófico-religiosa, da qual não mais sairia. O cristianismo serviu dessa forma como opção de caminho para a paz, para a justiça social, para o sentimento de existência. Então, gente, o Murilo Mendes ele tem um outro trauma na vida dele, que é quando ele perde o seu amigo, o Ismael Neri. E isso, gente, vai ser algo que vai refletir diretamente na poesia dele. Justamente porque, gente, ele vai se apegar ao cristianismo para buscar, então, uma certa paz, justiça por isso. Então, gente, ele vai buscar um sentido para a existência. Aqui a gente tem uma informação importante. Muitos desses poetas da segunda geração, a gente fala que são poetas cristãos, justamente porque eles trazem o cristianismo em seus poemas. Então a gente tem aqui um exemplo de poema do Murilo Mendes. Poema barroco. Os cavalos da aurora, derrubando pianos, avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos, com os pés feridos. Dormem relógios e cristais de outro, tempo, esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas e ajoelha-se ante a imagem de Nossa Senhora das Vitórias. Enquanto os primeiros ruídos de carrocinhas de leiteiros atravessam o céu de açucenas e bronze. Preciso conhecer os porões da minha miséria, tocar fogo nas ervas que crescem pelo corpo acima, ameaçando tapar meus olhos, meus ouvidos, e amordaçar a indefesa e nua castidade. É então que viro a bela imagem azul-vermelha, apresentando-me o lado coberto de punhais. Nossa Senhora das Derrotas, coroada de goivos, aponta seu coração e também pede exílio. Então aqui, gente, ele fala de poema barroco porque no barroco a gente tem essa ligação, então, com a questão cristã. E lá nós tivemos, né, inclusive, padres escrevendo obras literárias. Aí nós temos, gente, o Jorge de Lima, outro escritor, então, dessa segunda geração modernista. Ele nasceu no ano de 1893 em Alagoas. Ele era filho de um senhor de engenho e dividia sua vida entre a cidade e o campo. Formou-se em medicina pelo Rio de Janeiro, foi deputado estadual e em 1930 estabeleceu-se permanentemente no Rio, onde lecionou literatura brasileira na Universidade do Brasil e morreu no ano de 1953. Então, gente, o Jorge de Lima ele vem de uma realidade bastante diferente. Formado em medicina, filho do senhor do engenho. Então, esse engenho representando o campo e, né, a medicina que ele fez no Rio de Janeiro, trazendo essa questão da modernidade. Gente, ele possui, então, 3 fases diferentes.
A primeira fase da sua poesia é ligada ao parnasianismo. A segunda faz a volta às origens e do universo afro-brasileiro. E a terceira é ligada à religiosidade. Na segunda fase, então, ele buscou expor condições existenciais dos negros durante o período escravocrata. Destacou-se pela multiplicidade literária. E ele possui uma poesia chamada de negra e bíblico-cristã. Então, gente, o Jorge de Lima, ele vai por um caminho diferente. Inicialmente ele é parnasiano, depois ele vai para esse universo afro-brasileiro e termina então nessa parte religiosa, assim como o Murilo Mendes. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um poema do Jorge de Lima dessa segunda fase, chamado Essa Nega Fulô. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Então aqui, gente, ele está trazendo a realidade dos negros desse período, onde os senhores dependiam deles para tudo. Bom, gente, então hoje nós vimos Murilo Mendes e Jorge de Lima, dois escritores, então, pertencentes à segunda geração do modernismo na parte de poesia. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!